Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Nós vamos começar a estudar os temas da nossa apostila 2, falando sobre as nossas várias origens. Quando fala nossas várias origens, está falando da população do Brasil, das pessoas que vivem no Brasil. Quais são as origens? Da onde será que vieram as pessoas que formaram a nossa cultura de hoje? De onde será que a gente aprendeu tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer hoje? É isso que a gente vai estudar. A gente sabe que o Brasil é um país miscigenado. Lembra que a gente estudou isso na apostila 1? O que é ser um país miscigenado? É um país com uma mistura de culturas muito grande. Aqui eu tenho cultura do negro, do português, do italiano, do alemão, do indígena. Mas como será que isso foi acontecendo? Não estava todo mundo junto de uma vez. Quem foi chegando primeiro? Quem foi ensinando o que para quem? É isso que a gente vai estudar hoje. O primeiro povo a chegar aqui no Brasil foram os portugueses. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500 com as suas caravelas. Esses barcos grandes eram movidos a remo ou com a força do vento nas velas, não tinha motor. E eles chegaram no litoral do Brasil e deram de cara com quem? Quem que já vivia aqui no Brasil? Os índios. Então, quando eles chegaram aqui, os índios tinham uma cultura totalmente diferente. Os índios falavam outra língua, tinham uma outra religião, andavam de forma diferente, tinham costumes diferentes. Então, como será que foi acontecendo essa mistura entre a cultura dos dois? Portugal trouxe vários ensinamentos, ensinou muita coisa diferente para os índios. A principal foi a língua portuguesa. Ela é tão importante que é a que a gente usa até hoje. O nosso português aqui foi sendo adaptado, é um pouco diferente do português que se fala em Portugal, mas é a nossa língua também, eles que ensinaram pra gente. Algumas comidas, algumas músicas, algumas festas, a religião católica foi Portugal que trouxe. Antes não era essa religião que existia aqui com os índios. Olha aí, a língua portuguesa foi a herança mais importante que os portugueses deixaram pra gente. Tão importante que a gente usa até hoje, né? Quando chegaram no Brasil, a língua que era falada aqui era o Tupi-Guarani, que era uma língua de uma tribo indígena. Não era só essa língua. A Tupi-Guarani era a língua mais falada aqui no Brasil, mas não era a única. E aí, quando os portugueses chegaram, eles não entenderam nada que os índios estavam falando. Então, eles começaram a ensinar o português para os índios, para eles poderem se comunicar, um entender o que o outro estava falando. Foi tão importante que, olha só, em 1758 se tornou obrigatório o uso e o ensino da língua portuguesa no Brasil. A partir de 1758 foi proibido falar qualquer outra língua no Brasil, só podia falar o português. Para isso, tinha que ensinar. Então, a partir desse ano, foi obrigatório ensinar o português e só se falar essa língua. Não podia mais falar nenhuma língua indígena ou outra língua qualquer. Só podia falar o português que os portugueses trouxeram. Outras influências que eles tiveram aqui no país, olha só, a feijoada, a bacalhoada, os pratos com frutos do mar, com peixes, embutidos como salsicha, linguiça, tudo isso os portugueses trouxeram para cá também, os índios não conheciam. Lembra, gente, quando os portugueses chegaram aqui, só tinha índio, não tinha o pessoal de outro país para eles trocarem cultura, só tinham os indígenas.